Olá pessoal, boa tarde. De uma forma diferente, é a primeira vez inclusive que eu faço isso aqui, gravando uma aula, né? Afinal de contas, hoje, no caso, espero que vocês estejam assistindo essa aula hoje, no dia 20 de setembro, é feriado. No caso, eu não estou no feriado, estou no dia 13, ainda uma semana antes, e vamos conversar sobre os novos conflitos da ética, né? Então vamos falar em especial da bioética. E aí tem um ponto muito importante e interessante, ou melhor, uma habilidade muito importante e interessante na prova sobre isso. Aliás, duas. Aliás, eu poderia apontar até três. Mas vamos com calma. Veja bem, basicamente nessa aula de hoje, vamos conversar sobre os dilemas éticos no século 20 e 21. Conversaremos então sobre a ética aplicada na ciência. Em especial, esse é o ponto fundamental da aula de hoje. Vamos conversar sobre a ética sendo aplicada no campo científico. Então, não é mais uma aula sobre sistemas éticos na filosofia. Não se trata de continuarmos investigando os grandes sistemas da filosofia. Se trata exatamente das aplicações desses sistemas nos dilemas que temos na vida. Mas antes de mais nada, eu queria trazer aqui para os senhores, senhoras, o que é ética. Que veja bem, né? Que curioso. A gente passou o ano todo, de fato o ano todo, né? A gente tá chegando no final, essa é a última aula antes da gente chegar nas revisões pré-prova. A gente falou o ano todo sobre ética, talvez sim, eu nunca tenha indagado, mas afinal, o que é ética, hein? O que significa isso? Qual é a diferença de ética para moral, por exemplo? Como é que a gente define? E aí eu queria fazer esse primeiro ponto de introdução à ética, curiosamente na última aula do ano, né? De novo, a gente está falando de ética e aí eu queria trazer para vocês que quando a gente fala sobre ética, a gente fala sobre a reflexão sobre a ação humana. Olha só, reflexão sobre a ação humana e a prova do Enem adora esses termos, reflexão sobre a conduta humana, reflexão sobre os padrões de comportamento humano. Basicamente, a ética é esse campo da filosofia que está investigando a ação, a conduta, eu até sublinhei aqui embaixo, que aqui embaixo ficou mais bonitinho, né? Ou os padrões de comportamento humano. É esse tipo de estudo sistemático, e a gente viu isso nos sistemas que a gente investigou, vale revisar, né, todos esses temas, que vai tentar responder e trazer princípios para três grandes questões. Ora, o que eu posso fazer, ou seja, aquilo que é permissivo, o que eu devo fazer, ora, aquilo que é obrigatório, ora, o que eu não devo fazer, aquilo que é proibido. Então, a ética, a ética ou filosofia moral vai ser exatamente esse estudo, essa investigação sistemática que busca responder essas três tipos de questões. O que eu posso fazer, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. O que eu posso, o que eu devo, o que eu não devo fazer. Aquilo que é permitido, aquilo que é obrigatório, aquilo que é proibido. E talvez com os sistemas éticos que a gente já investigou ao decorrer do ano, e aí eu vou colocar aqui em verdinho e pontuar quais são os sistemas éticos que já investigamos ao longo desse ano. E se você não assistiu essas aulas, vale a pena retomá-las e assisti-las. Basicamente a gente conversou sobre a ética das virtudes de um camarada chamado Aristóteles.
Conversamos sobre a ética helenista. E aqui basicamente estamos falando das correntes helenistas. Destaco o epicurismo e o estoicismo. São as correntes que mais aparecem na prova, que mais tendem a aparecer. A ética cristã, aquela do período medieval, né? Então, a galera do período medieval, a filosofia medieval. A ética do dever. E aqui estamos falando de Immanuel Kant. Inclusive, a ética utilitarista. E aqui mais dois nomes, né? John Stuart Mill e Jeremy Bentham. Então, basicamente, durante o ano, a gente conversou sobre todas essas correntes filosóficas, todos esses sistemas, né? Esses sistemas éticos e como é que eles vão tentar responder essas perguntas. O que eu devo fazer, o que eu posso fazer, o que eu não devo fazer. Basicamente, como eu devo agir. Todas essas correntes estão dentro dessa reflexão sobre a ação, conduta e padrão de comportamento humano. É o que todos têm em comum aqui. Todas essas correntes, todos esses sistemas éticos estão exatamente examinando o que eu devo, como eu devo agir, o que eu devo fazer. É interessante a gente perceber, portanto, que durante o ano a gente discutiu essas questões e essas questões são marcantes dentro da habilidade, tecla errada, dentro da habilidade 23. Exatamente a habilidade que vai falar sobre, os valores éticos, e aí vale a ressalva, na estruturação política da sociedade. Então, são exatamente como é que esses valores éticos podem construir, ajudar a construir uma sociedade melhor. Bom, gente, de novo, o ponto importante e marcante é esse inicial aqui. É legal, é interessante esses vocabulários ficarem associados. Porque a palavra conduta é uma palavra que aparece muitas vezes nas questões sobre ética. Em especial nas questões que não vão envolver o nome de um filósofo necessariamente, mas que está envolvendo o que é a ética. De repente pensando em cenários em que a gente está falando sobre como a ética se estrutura na vida social, na vida política, na construção e elaboração de uma cidadania, da democracia, como, por exemplo, em questões que vão falar sobre corrupção, como, por exemplo, questões que vão falar sobre outras questões relacionadas ao mundo do cotidiano, e é o que a gente vai ver um pouquinho nessa aula de hoje. Como é que essa ética ela se transforma aplicada aos dilemas morais, aos dilemas que temos hoje. Aliás, por falar em dilemas morais, veja bem, aqui vai um outro ponto muito interessante.
Inclusive, saudade, chat. Poxa, é muito ruim essa aula gravada porque eu não tenho vocês aqui. E não é nem só pela perseguição que a Alanda sempre faz, do Flamengo, não sei o que lá, por lá e tudo mais. Inclusive, nem sei qual é o resultado do jogo ainda, né? Estamos na sexta-feira antes do jogo, Alanda, então se aquieta aí um pouco. Mas, definitivamente, quando a gente para refletir sobre o uso da expressão moral e da expressão ética dentro do senso comum, a gente percebe que a gente usa muitas das vezes da mesma maneira. Repito, tá? O importante pra gente no caso, que estamos fazendo a prova, estamos nos preparando para a prova do Enem, entender que a ética ou a moral, ela é o exercício da reflexão sobre a ação, conduta e padrão de comportamento humano. Ponto. Isso a gente precisa saber. Mas, como eu sou um cara legal, eu queria trazer para vocês uma pitadinha do porquê que ética e moral, por muitas vezes tem uma confusão e a gente coloca tudo no mesmo balaio, tudo no mesmo saco, e quais são as diferenças entre ética e moral, afinal de contas, dentro da filosofia. Beleza? Então deixa eu molhar a palavra aqui rapidinho. E vamos embora. Olha só. Grande diferença entre ética e moral. Ética e moral. Primeiro, basicamente, quando a gente fala sobre a ética, e eu já vou trazer aqui, ó, agora eu não tenho uma régua, vou tentar puxar uma reta aqui, ó. Pô, até que não saiu tão ruim, né? E aqui, ó, meter uma cruz de malta maneira, tipo como eu faço nos quadros de aula. Ó, maneiro, né? Vamos lá. Quando a gente fala sobre ética, a gente fala sobre uma palavra que surgiu lá na Grécia. Quando a gente fala de moral, a gente fala de uma palavra que surgiu em Roma, é uma palavra latina. Veja que a palavra grega para ética, muito parecida, muito próxima ao que a gente tem hoje, é a palavra ethos. E essa palavra, ela tem um duplo significado, um duplo sentido e um duplo uso na Grécia. Ela, ora, era vista como vou colocar bem grande, ethos. Ora, era compreendido como, vou colocar bem grande, ethos. E a partir disto, a gente tem dois sentidos para essa palavra. Por ethos, a gente compreende os princípios, e o exercício de reflexão do indivíduo. Eu vou colocar um bonequinho aqui, ó. Olha só, um bonequinho. Então, é um indivíduo fazendo o quê? Fazendo uma reflexão, buscando e construindo seus próprios princípios para a sua ação. Então, a reflexão, os princípios da ação do indivíduo. Quando a gente para pensar no ethos, o ethos vai ser o conjunto de normas, regras, costumes, portanto, da sociedade. E aí o bonequinho não tá sozinho. Quantos bonequinhos são suficientes pra gente pensar que ele não tá sozinho, né? Mais um, tá bom. A gente tá falando de uma coletividade. A gente tá falando de bonequinhos juntos em sociedade. Então, são normas, costumes, regras, valores que são compartilhados.
Essa é a graça. Esse é o ponto. Então, ethos são os princípios, ou o princípio é a reflexão do indivíduo sobre a ação, ou do indivíduo sobre os valores da sua sociedade. O ethos são as normas, as regras, os costumes compartilhados socialmente. Tá, ok. Você já fez mais uma distinção, Vascão? Basicamente, você criou mais uma divisãozinha aqui entre a ética, entre a própria ética, né? Sim, como eu tinha dito, essa palavra na Grécia vai ter esses dois sentidos, essas duas possibilidades de uso. Então perceba que quando a gente usa a palavra ética nesse sentido, a gente está certo. Quando a gente usa a palavra ética nesse sentido, a gente está certo também, dentro da tradição filosófica. E o que diabos é moral, então? Bom, a moral é exatamente esse ethos. Ou seja, a moral é normas, regras, costumes que são compartilhados socialmente. Oi. Rapaz, caiu a caneta aqui. Vou pegar ali a caneta. Compartilhados, até porque foi a preta, eu gosto da preta. Compartilhados socialmente. Né? Estamos falando da coletividade aqui. Exatamente como a gente tem na palavra ethos, no grego. É o mesmo sentido. Não há diferença aqui. Ora, mas Vascão, pô, às vezes eu falo e eu ouvi a expressão, você não tem moral para falar. Parece que a gente está falando do indivíduo. Sim. E é que eu digo para vocês, né? É o uso do senso comum. É a forma como a gente usa a palavra. Muitas vezes uma atribuída a outra, atrelada a outra. Perceba que eu entendo a confusão aqui. Não deveria existir essa confusão. Tem problema, Vascão? Não. Repito. A prova ela não quer saber, de fato, se você sabe a diferença entre ética, ethos e moral. E vou te falar, bem sinceramente, muita gente que dá aula de filosofia também não sabe. Então não tem problema. Não é nem sequer um tópico central da faculdade de filosofia isso. É aquela curiosidade. Porque no fundo, o que vale, de novo, é que a gente está falando sobre a investigação, sobre a ação, conduta e padrões de comportamento humano. Claro que, uma vez que a gente entende isso, fica um pouquinho mais fácil a gente entender que a ética, de uma forma geral, vai investigar não só a ação do indivíduo, como a ação dos indivíduos em comunidade, em sociedade. E aí, portanto, veja bem, por muitas vezes a gente vai analisar que a sociedade, ou as sociedades, em determinados momentos, vão compartilhar valores que talvez não sejam muito bem os melhores, né? E que, de repente, esses valores compartilhados socialmente, hora ou outra, alguns indivíduos vão começar a refletir sobre esses valores, sobre esse comportamento, sobre esses costumes, sobre essas regras, e vão começar a fazer críticas aí, transformando assim a sociedade também. E que curioso, né? Porque muitas das vezes esses costumes, eles são introjetados na gente sem a gente perceber. Veja bem, quando foi a primeira vez que você começou a questionar e refletir sobre, ora, mas por que isso é errado? Por que isso é certo? Por que as pessoas dizem que A é errado e A é certo? Então trago para um problema prático do dia a dia, uma questão do cotidiano.
Quando é que a gente teve o processo de reflexão sobre por que criar fake news é algo equivocado, é algo errado? Ou deveria ser considerado algo errado? Por que enviar uma notícia falsa para alguém é algo errado? Quando de fato isso começa a se transformar num dilema da sociedade, um problema da sociedade. Então quando a gente joga lá para um costume que já está vigente ou para algo que está acontecendo dentro da sociedade e a gente ainda não tem uma noção clara se isso é correto ou não, a gente vai falar de dilemas morais. Ora, é um evento que já acontece é um fenômeno que já acontece dentro da sociedade e a gente ainda não consegue bater o martelo se aquilo é correto ou errado. É necessário que a ética venha para investigar esse princípio, analisar esses costumes, analisar esse fenômeno social que está acontecendo. E aí, de novo, estou trazendo uma questão do cotidiano relacionada ao uso da tecnologia, ao efeito da globalização, ao papel dos meios de comunicação. Digo de novo, a gente está falando da habilidade 23. Ora, a gente está falando desta que é e faz parte da competência 5. Que vai falar sobre, muito bem, cidadania. Eu sei que você falou. Cidadania e democracia. Eu sei que você sabe que basicamente, né? Aqui a gente tem todo esse debate dentro da habilidade 21 sobre o papel dos meios de comunicação na construção da vida social. E, portanto, ora, compreender esses valores éticos na estruturação política da sociedade também faz parte dessa discussão. Então é interessante, né? De novo, como é que a gente vai refletir sobre a ação, a conduta, os padrões de comportamento da sociedade. Sobre as regras morais já estabelecidas, se a gente de repente poderia revisitá-las, modelá-las, como é que elas modelam o comportamento do indivíduo, como é que elas moldam o caráter do indivíduo, e por aí vai. E definitivamente, será que toda vez que a gente reconhece algo como certo ou algo como moralmente válido, nós agimos moralmente daquela maneira? E aí me vem exatamente uma questão que fala sobre isso, tá? Não tá aqui, eu não coloquei ela à nossa disposição, mas enquanto eu tô aqui passando para vocês, me veio essa questão na cabeça. É uma questão que fala sobre o brasileiro e como o brasileiro, ele infelizmente não é um cidadão da Escandinávia, né? E ele acha maravilhoso a ideia de cumprir os valores éticos, cumprir os valores morais, cumprir as regras morais, mas que ele tem uma certa dificuldade. Ele reconhece que é importante, mas ele não cumpre. E aí o Brasil não vive numa Escandinávia ou em Brunzundanga, termina exatamente assim o texto de apoio, no país fictício de Lima Barreto. Não. Tá, mas e aí? Por que há esse reconhecimento das regras, mas não o cumprimento das regras? Ora, né? Essas regras são como? Qual é a dificuldade em cumprir as regras? É que definitivamente elas são construídas pela própria, de novo, ação humana, né? As regras éticas e a ética, de alguma maneira, ela é construída e formada pelo próprio ser humano. A ética aqui como normas. A moral, ela é construída e formada pelo ser humano. Pela ação humana, pela vontade humana, pela reflexão humana. E veja bem, algumas das vezes, essa ação contra as regras, as normas, os costumes, que a gente vai chamar de ação imoral, é uma ação, inclusive, válida. É ou não é? E aí veio para outra questão.
Provavelmente você já fez essa questão, é uma questão clássica, se eu não me engano, da prova 2014 ou 16, que apresenta ali a Rosa Parks, o ônibus da Rosa Parks. Mas eu não vou pela questão, eu só vou pelo ônibus da Rosa Parks. O que eu queria trazer aqui, que a Rosa Parks é uma dessas pessoas que modificam completamente a história, trazendo luz àquilo que supostamente é o óbvio, mas tendo que agir de forma imoral. Olha que curioso. Estamos falando de uma senhora negra no auge da segregação racial nos Estados Unidos, no apartheid americano, em que ela decide, sabendo e ciente que não era moralmente aceito sentar-se no banco do ônibus, ela vai lá e senta. Ela age de forma imoral. Ela, portanto, tem a compreensão das regras, das normas da sua própria sociedade, mas vai lá e age de forma contrária a essas regras, a esses valores. E olha só, que legal, que bacana. Ela faz isso, ela age de forma imoral, porque a moralidade da época talvez fosse equivocada, né? As regras, as normas fossem equivocadas. Tivesse errado. Agir imoral, então, não vai significar necessariamente, né, agir de forma errada, completamente errada, universalmente errada. Perfeito, gente? Tranquilão? De boa? Tô falando como se estivessem aí para me responder, né? Mas isso é a mania de professor, tá? Ignora completamente no vídeo, né? Ou de repente me responde, eu acho legal, né? Responde, pode ser, não no chat, óbvio, né? Que eu também não vou ver. Mas pode ser em casa sozinho mesmo. Tá certo, Vascão, obrigado. Tô entendendo tudo que você tá falando. Ou de repente é a hora que você vai mandar uma mensagem no Instagram lá, né? Vascão, tô entendendo tudo. Pode ir lá, pode me perturbar no direct. Mas vamos lá. Seguindo. Vamos falar sobre a ética aplicada. E aí, quando a gente fala sobre a ética aplicada, a gente fala sobre a necessidade de analisar as questões do cotidiano, como as que eu já apresentei, no mundo tecnológico, né? Pensar em tecnologia, pensar nos novos dilemas que vamos enfrentar ainda por conta das tecnologias, tipo inteligência artificial e todas as encrencas que vai estar relacionada a isso, fake news, pós-verdade, enfim. O grande ponto aqui é fundamentar as regras morais, exatamente fundamentar possíveis normas, regras para a vivência em sociedade. Portanto, a ética aplicada vai tentar definir de forma clara e estabelecida o que é o certo e o que é errado em esferas como o mundo do trabalho, e aqui a gente vai falar sobre ética profissional, que aí eu já deixo esse disclaimer aqui, nunca apareceu na prova. Pode aparecer? Pode. De repente, em alguma questão relacionada à habilidade, às questões da habilidade da competência 4, né? Que vai trazer sobre o mundo do trabalho. Por que não? Nunca apareceu. De repente pode aparecer. As questões relacionadas às ciências da vida e do tratamento de saúde, e portanto a gente fala em bioética, e aí sim é um tema muito importante, aparece legal na habilidade 23, já apareceu bastante na habilidade 23, falar sobre bioética é algo interessante, ou as questões centradas no meio ambiente. E aqui, veja bem, estou falando de algo bem básico das ciências, que é a ecologia. Das ciências da natureza, no caso, tá? Ou a ecoética. Sim, esse nome existe. Ecoética. Tá? Basicamente, aqui, a discussão está centrada na responsabilidade que a gente tem que ter com a natureza. Beleza? Tranquilo? Fechado? Tamo junto? Então, tanto a bioética quanto a ecologia, a ecoética, são pontos que, cara, vira e mexe aparecem na prova. E aqui eu já vou deixar essa outra nota registrada. Essa parte sobre ecologia e ecoética, ela pode aparecer, e daqui a pouco eu falo mais sobre, mas ela pode aparecer na habilidade 23,
das ciências da natureza. Sim, querido, dá uma olhada na matriz de referência do Enem e leia com calma e atenção a habilidade 23 das ciências da natureza. Diz para mim se ali não vai aparecer a ideia do princípio de responsabilidade que nós temos que ter com a mãe natureza, com a natureza, e em especial a palavrinha mágica, que é da ecoética, que é, sustentabilidade. E é exatamente isso que também vai aparecer na habilidade 30 da prova de ciências humanas. Afinal de contas, na habilidade 30 a gente também está falando sobre processos de preservação ou degradação do meio ambiente. Beleza? Tranquilo? Bom, seguindo. Vou trocar aqui só para eu trocar a folha. Vamos falar sobre bioética. E aí eu queria trazer para vocês, na discussão sobre bioética, que a bioética basicamente é a ética aplicada às questões relacionadas à vida. E aí eu coloquei aqui vida, e antes eu colocava assim, ó, vida humana. Não coloco mais, só deixo vida. Por que eu botei, né? Só para riscar aqui e falar, não coloco mais. Coloco vida. Definitivamente a gente pensa nas questões relacionadas à vida humana, mas não pensamos apenas nas questões relacionadas à vida humana. Hoje a gente pensa também nas questões relacionadas à vida animal, não humana. E daqui a um pouquinho a gente vai falar mais sobre um filósofo que traz exatamente essa discussão e por que essa discussão é bem importante hoje. Mas enfim, a bioética é a ética aplicada às questões relacionadas à vida. E aí no Brasilzão de meu Deus, temos uma esfera, e em especial para aqueles que vão fazer medicina, né? E não só medicina, mas toda e qualquer pesquisa relacionada à vida, que é o CONEP, Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. E é interessante, o CONEP, o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, traz exatamente luz para a gente sobre o direcionamento da pesquisa científica no Brasil toda que vai envolver ser humano. Sobretudo, as pesquisas relacionadas ao campo da saúde, que vão envolver algum tipo de experimentação com o ser humano. Então, queria deixar isso registrado e pontuado. A gente tem um órgão no Brasil que vai fazer exatamente isso, que vai direcionar o que você pode ou não pode fazer dentro do campo da pesquisa. E é interessante que outros países também possuem, e vão colocar as suas diretrizes do que você pode e do que você não pode fazer. Em relação a todas as pesquisas no campo da saúde, e muitas vezes em relação à vida mesmo, ou à disposição da saúde, ou melhor, a disposição das diretrizes no campo, na área da saúde. Do tipo, discussões como, ora, no campo da área da saúde, primeiro, suicídio assistido. Olha só, suicídio assistido. No Brasil, pode? Não. Em outros países, pode? Sim. Ou seja, há um direcionamento, há uma pesquisa. Não vai ser só o CONEP aqui que vai tomar essa decisão, óbvio, porque aqui, inclusive, não é a pesquisa científica, né? Não está relacionada à ética em pesquisa, mas está relacionado a uma lei, uma legislação. E, obviamente, dentro do campo da saúde. Isso faz parte dos dilemas da bioética. Ora, outro ponto aqui, que não vai fazer parte de pesquisa, mas que é um dilema, o aborto, a legalização do aborto. E aí vamos começar a pensar em problemas relacionados de fato à pesquisa, por que não, né? A gente precisa começar a falar sobre a pesquisa de fato. E aí vamos lá. Será que clonagem não é um desses temas? Sim, inclusive já foi questão da prova. Já apareceu na prova do Enem. Ora, e inseminação artificial? E aí, veja bem, isso vai servir também para o campo da pesquisa, por que não? E ora, e os testes? E eu vou colocar aí do lado. E os testes? E a experimentação? E a vacina?
Teste de vacina, por exemplo, né? Opa, vacina. Pode ser pago? O brasileiro, ele pode ir lá e, eu vou me candidatar, mas a empresa tá me colocando R$ 1.000 toda vez que eu vou lá tomar vacina. Pode isso no Brasil? É o CONEP que vai definir. Ora, para além disso, doação de sangue. E aqui pode ser sangue, coração, órgãos no geral, né? Não seria muito mais fácil o Brasil conseguir o maior número de doadores se de repente cada litro, cada gota de sangue fosse compensado financeiramente? Um faz-me rir? Por que tem que ser voluntário e só voluntário? E veja que em alguns lugares do mundo né? Você recebe pela doação. Por que não no Brasil? Vascão, será que isso não ia produzir mais desigualdade? Sim, perfeito, Alanda. Aqui, ó, brilhou agora no chat. Tá, agora eu tô aqui no exercício de surtar, né? Pensando que eu tô conversando com ela de fato. Mas olha só, sim, sem sombra de dúvidas, né? Olha só. Não faria sentido? Pô, o Brasil é um país completamente desigual. Será que quem é que vai de fato fazer essa doação de sangue? Então a gente vai tratar o sangue como comércio? E aí secar as pessoas ali? Máquina de pobreza? E a doação de órgãos não seriam da mesma forma? Por isso que quando vem algumas pessoas dentro de uma disputa na democracia e vem com ideias como ora, deveria sim ser liberado a venda de órgãos, eu fico, meu Deus do céu. Esse camarada não está entendendo o que vai acontecer. Se ilegalmente isso já acontece, imagina legalmente. Os danos que isso não produziria para a sociedade. Correto? Tudo bem? E aí, dica, tá? Dica de cinema. Porque as discussões no campo da bioética começam bem tardiamente. Lá por volta da década de 60 e 70. E muito por conta do acontecimento nesse filme. O filme, que inclusive está na Netflix, se chama O Experimento do Aprisionamento. Se você colocar só isso, você vai achar o filme. Aprisionamento de Stanford. Mas eu queria deixar claro que bem antes disso, existe um tal de experimento de Tuskegee. Se não me engano é com 2 Gs. O experimento de Tuskegee, que basicamente vai trazer à tona, que vai pela primeira vez, pelo menos o que a gente tem de relatos, é um primeiro grande evento que ele é completamente, feito de uma forma desastrosa. E aí eu vou trazer os dois. O filme do experimento de Tuskegee se chama Cobaias. Esse é mais difícil, mas se eu não me engano tem no YouTube. É um filme de 97, 98, se eu não me engano. E o filme trata uma história real. Esse experimento que aconteceu de fato. E o experimento era, basicamente, fazer um estudo de caso sobre, esqueci agora qual era a doença, mas sobre a sífilis, sobre essa doença venérea, nas pessoas. Então precisava examinar desde o primeiro dia em que aquela pessoa contaminou até talvez o último dia da doença, fazer uma progressão, fazer uma leitura sobre a doença. E o que foi feito nos Estados Unidos? Estados Unidos. Vamos liberar para fazer a pesquisa. Os médicos vão lá, estudantes vão lá, pesquisadores vão lá, reúne uma galera e sem eles saberem, injetam a sífilis nessa galera. Com o propósito de, você vai ter assistência à saúde. Então olha só, vem cá, vamos te chamar para um programa, no qual você vai ter
total assistência à saúde, né? Durante meses aí. 6 meses. De graça. Só vem, chega mais. Sem o consentimento da pessoa, algo importante para o CONEP hoje, para as éticas e para a bioética hoje. Sem o consentimento da pessoa, injeta uma doença nela. Curiosamente, todas as pessoas que foram injetadas são homens negros. Bem ético isso, né? Para piorar, essas pessoas não estão sabendo que estão com sífilis. E é uma doença venérea. Sexualmente transmissível. Então pensa, né, no que vai acontecer, no escalonamento que isso não vai dar, não vai desandar. Quando várias outras pessoas começam a contrair essa doença também. E falecer por conta disso. E é interessante que em 1998, se eu não me engano, o Bill Clinton chama e convoca algumas pessoas que sofreram com a doença exatamente para, pedir uma desculpa, né? Que sofreram e sobreviveram com essa doença para pedir desculpa, em nome do governo norte-americano. Repito, isso aconteceu nos Estados Unidos, não aconteceu na Alemanha nazista. Mas, veja bem, o experimento de Tuskegee não foi o crucial para a, digamos, aqui, aspas, tá? Invenção da bioética, para a gente começar a refletir de fato sobre a pesquisa científica no campo da vida humana. Só o evento do aprisionamento de Stanford é que produziu isso. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para esse aprisionamento de Stanford. Outro filme, Netflix, tem lá. E é um filme que vai fazer um experimento psicossocial com pessoas brancas, universitárias, jovens. Essas pessoas vão ganhar um dinheiro e vão saber o que eles estão entrando no programa. E é basicamente uma espécie de Big Brother. Fecha um pavilhão da universidade, vamos filmar todo o pavilhão. Só que nesse pavilhão a gente vai colocar alguns estudantes que vão ser as cobaias prisioneiras, por isso aprisionamento, e algumas cobaias que vão ser os vigias. E é para examinar exatamente as relações de poder e como isso afeta o psicológico dos indivíduos. Tem consentimento. As pessoas sabem, estão ganhando dinheiro. Mas e os danos psicológicos? E os danos que isso provoca? Será que mesmo com consentimento, uma pesquisa ela pode acontecer se ela está ciente, ou se o pesquisador está meio ciente, que isso pode promover algum tipo de dano? Toda e qualquer pesquisa é válida? A bioética serve para a gente pensar nisso. Bom, rapaziada, para chegar no ponto final dessa aula, eu vou retomar aqui, quando eu falo de ecoética e ecologia, para trazer para vocês exatamente a noção dessa discussão dentro do campo da ecologia e da ecoética, que é a sustentabilidade. Ih, rapaz. Pera. Vamos de novo. Sustentabilidade. Aí, foi. Consegui escrever tudo. E por que eu trago essa questão da sustentabilidade? Porque vão existir pensadores. Inclusive vou colocar aqui um brasileiro, o Ailton Krenak, que nunca apareceu na prova, mas eu tenho fé que uma hora ele vai aparecer. Que vai pensar exatamente na questão do tema da sustentabilidade nas dinâmicas da nossa vida e do meio ambiente. Como é que a gente tem que se comportar em relação à vida com o meio ambiente? Ora, existe algum tipo de responsabilidade que a gente tem com a natureza? E que tipo de responsabilidade é essa? Como isso se dá? Será que eu sou responsável pela vida, para além da vida humana, para a vida de outros animais? Para a vida no mundo natural? Eu tenho que pensar em estratégias de preservação?
Cara, tá cada vez mais gritante que a gente precisa fazer isso. Agora, quando é que as políticas públicas elas vão se dar conta que elas de fato precisam agir enquanto isso? Ou será que a gente vai continuar nessa dinâmica de exploração, 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 dada pelo projeto de modernidade, tal como a gente já viu lá desde a aula sobre projeto de modernidade, basicamente não muda? Então eu repito, o Ailton Krenak é um desses pensadores que traz à tona essa discussão. Existem outros pensadores que vão trazer discussões relacionadas a isso também. Um outro nome, inclusive, bem famosinho, que aparece bastante na prova, é o nome do Hans Jonas, que vai trazer exatamente a discussão sobre esse assunto. Sobre o princípio de responsabilidade que nós devíamos ter com as futuras gerações. E, portanto, pensarmos de forma sustentável. E, cara, eu não poderia deixar de citar aqui, talvez a rainha da discussão sobre sustentabilidade, que é Gro Brundtland. Porque é a partir dela que o mundo, que a ONU vai começar a pensar num projeto de desenvolvimento sustentável para o mundo. É o que a gente chama de Agenda 2030. E aí, veja bem, a Agenda 2030 são todas as propostas de desenvolvimento sustentável que a ONU tenta emplacar em todos os cantos do mundo. Aqui a gente fala de ecoética, aqui a gente fala de ecologia. Aqui a gente fala dessa ética voltada para o meio ambiente. Ou seja, a ética ambiental. E óbvio, todas as pautas ambientalistas estão aqui. Repito, é interessante a gente fazer essa leitura de como é que essa ética ambiental, ela tá e ela se relaciona com a habilidade 23 do campo das ciências da natureza, com a habilidade 30 na prova. Porque tudo vai girar em torno da compreensão da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável. Dessa dinâmica do projeto de modernidade que busca a exploração e o progresso através da exploração, da exploração, da exploração. E opa, freio, a partir de 1970, temos que pensar em sustentabilidade. Temos que pensar nas futuras gerações. Temos que ter responsabilidade com o meio natural, com o meio ambiente. E aí, para a gente encaminhar pro encerramento desta aula, eu vou trazer mais um pensador. Mais um pensador. Um camarada chamado Peter Singer, que vai trazer a discussão sobre a ética animal. E aí, veja bem, aqui está dentro do campo da bioética? Sim. Está dentro do campo da ética ambiental? Também. As duas coisas conversam, dialogam aqui. Tá, mas o que diabos o Peter Singer, em especial, traz pra gente? Na discussão sobre a ética animal, ele vai trazer o diálogo entre o especismo e o anti-especismo. E aí vamos entender especismo e anti-especismo a partir dessa questão, ou do texto dessa questão do Enem 2021. E aí, veja bem, olha só, vou ler o texto aqui com vocês e vamos grifá-lo. Queremos tratar, tá lá o nome dele, né? Importante degrifar aqui, Peter Singer. Queremos tratar da tirania de animais humanos sobre animais não humanos. Opa! Tirania dos animais humanos sobre os animais não humanos. Interessante essa perspectiva, né? Essa tirania dos animais humanos sobre os não humanos causa dor e sofrimento apenas comparáveis aos que resultaram de séculos de violência de seres humanos brancos sobre seres humanos negros. Cara, é brabo o texto, tá? O texto está falando que a dor e o sofrimento dos animais não humanos em relação à tirania dos animais humanos
Só não, é comparável, né? É comparável, só não é pior, não. É comparável à tirania dos animais brancos, dos seres humanos brancos, aos animais negros, dos seres humanos negros. Ele está colocando aqui em igualdade todo o processo de violência e degradação ao negro, tal como é neste projeto de modernidade do animal humano ao animal não humano. A luta contra ela, contra essa tirania, né? A luta contra ela, essa tirania, é tão importante quanto outras disputas morais e sociais. Ele está colocando, portanto, a discussão sobre a ética animal com um foco tão importante quanto é o racismo. Tá errado? Se a gente vive sobre o mesmo projeto de dominação, e o mesmo projeto de dominação basicamente faz com que o homem branco escravize o homem e a mulher branca, ou o homem e a mulher negra, né? Então as pessoas negras, aí o homem é o ser humano, né? O ser humano branco escraviza o ser humano negro, negra, força sua reprodução para a manutenção de poder e domínio. Será que isso é muito diferente do que a gente faz com vaquinhas? Com galinhas? Galinhas não é diminutivo, né? Com peixinhos e por aí vai? Com equinos? Será que isso é tão diferente? Não é, né? Então o que seria especismo, Vascão? Especismo é exatamente isso que ele está tratando aqui. Especismo é esse processo de dominação, violência. Tá, e o antiespecismo? O antiespecismo é a tentativa, é a busca da igualdade entre indivíduos sencientes, sem discriminação, sejam eles humanos ou não. Ou seja, deveríamos tratar os animais humanos da mesma maneira como tratamos os animais não humanos. É esse o ponto do nosso amigo Peter Singer. Bom, gente, falei bastante. Espero que tenham curtido a aula. É uma experiência diferente dar essa aula gravada, né? Não ter o chat conversando comigo. Mas a gente conseguiu passar pelos pontos essenciais. Então, só a título de resumão, ética e moral, mesma coisa. Tem diferença, a gente sabe. Mas investigação sobre ação, conduta, padrão de comportamento humano. A ética aplicada é essa ética e todos os sistemas que a gente investigou, tentando aplicar às questões do cotidiano, seja no mundo do trabalho, ética profissional, seja no campo da pesquisa científica e nas discussões relacionadas à saúde, à bioética, seja em relação ao meio natural, portanto, a nossa relação com o meio natural, a natureza, com os animais, a ética ambiental, a ética animal também. A ética ambiental a gente falou sobre Franz Jonas, o Ailton Krenak, a Gro Brundtland, a Agenda 2030, o desenvolvimento sustentável. Com bioética a gente conversou sobre o Peter Singer e sobre essa relação de como é que a bioética vai refletir sobre os grandes dilemas na pesquisa científica ou nas questões relacionadas à vida, em especial humana, mas não só humana, dado Peter Singer e a ética animal. É isso, rapaziada. Fechamos então essa aula sobre bioética. Estoura! Um beijo